Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alan. Hoje estamos aí, né, com a nossa matéria de projetos elétricos industriais. Aí o professor Alan vai estar aí passando um pouco da matéria e está também te auxiliando aí no desenvolvimento das nossas atividades. E pessoal, então nós temos aí nossa matéria de projetos elétricos industriais, ok? Então, o que que nós temos que fazer na nossa situação de aprendizagem? Um orçamento de um cliente para a elaboração de um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Esse orçamento aí que o professor Alan está descrevendo para vocês deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto executivo de distribuição, força, iluminação, aterramento e também sistema de proteção, descarga atmosférica de uma subestação. Aí o professor Alan colocou uma descrição para vocês. O que é uma subestação de energia? Você sabe? Bem, aqui o professor Alan vai passar para vocês aí passo a passo, bem devagar para vocês entenderem, ok? Quem já sabe, legal, mas dando continuidade, as nossas subestações, elas podem ser definidas, galera, legal, como um conjunto de todos os equipamentos que transformam aí, na verdade a gente fala que eleva e rebaixa a tensão e a corrente elétrica para adequar a energia elétrica às necessidades de transmissão, distribuição e consumo. Essa transmissão, nós falamos que quando gera energia lá na usina hidrelétrica, aí sabe aquelas torres gigantescas de metal lá? Então, de acordo com o estado, né, a distância do estado, passa o cabeamento naquelas torres até chegar aí, né, numa subestação de rebaixamento. Lá eleva a tensão pelo transformador, certo? Transformador elevador. E aí passa o cabeamento por essas torres, nós chamamos que é transmissão. E aí, quando chega aí na subestação da sua cidade, seu estado aí nós temos aí, né, o rebaixamento do valor da tensão e temos os postes nas ruas, que você já conhece já, né? E nós temos a linha de distribuição. Nessa distribuição, vai uns valores de tensão tanto para os bairros como também para a indústria. Para a indústria, é um valor às vezes um pouco mais elevado. Aí, por exemplo, nós temos 34,5 kV, 36,4, vai depender aí da sua região, de acordo com a indústria também, ok? Mas basicamente na sua casa, dando exemplo aqui no estado de Goiás, no transformador chega a 13.800 volts e sai 380 volts, base neutro 220 volts. No caso do estado de São Paulo, chegamos em uma tensão de 13.800 volts, certo? Que é o 13,8 kV. Rebaixa essa tensão para 127 volts, ok? Então, essencialmente, aí nós falamos que as subestações contam com equipamentos de proteção e transformadores que rebaixam ou elevam essa tensão, né? Certo? Para diversas finalidades. De acordo com elas, né? As subestações, elas podem ser aí, subestação de grandes consumidores, né? E nós falamos que tem que ter uma potência de 75 quilowatts acima, ok? Certo? Aí nós falamos que tem que ter o transformador e recebe uma tensão primária e sai do transformador, nós chamamos de secundário. Ou seja, recebe a energia, né, de média tensão diretamente aí das estações de subtransmissão ou rede da concessionária local. No caso, faz atendimento aí de grandes indústrias, comércio, edifícios, condomínio e assim sucessivamente. Aí nós temos exemplo aí da nossa subestação externa. Externa é externo mesmo, viu, pessoal? Olha o tempo, né? Então você imagina que chega aí uma tensão primária, né? E aí depois é rebaixado o valor da tensão pelo transformador
e passa aí, no caso aí, deste caso está demonstrando aí para vocês aí, no caso de uma fazenda, tá bom? Certo? Então seria aí externo. Aí depois o professor Alan vai mostrar uma subestação interna. Fica dentro da empresa, né? Alojada, abrigada ali. Então nós temos aí outra subestação de energia externa, tá vendo como é que é? Você viajar, né, pelos bairros da vida, cidades da vida, aí você vai ver aí, né? Várias dessas aí, né? Nas fazendas, né, nos territórios aí, ok, né? Essa aí é uma subestação, então. Aí nós falamos que é subestação externa, né? Que é o tempo, né? E aí nós temos subestação interna, tá vendo? Então chega de qualquer forma aí a alimentação, passa pelo dispositivo de proteção, vai para o nosso transformador e depois vai para a indústria ou para o comércio ou, né, o empreendimento que tem aí 75 quilowatts acima. Então, essa aí é o que eu estava falando para vocês. Isso aí é uma subestação interna. Então, você vai ver que ela é totalmente interna. Tem um disjuntor de alta potência lá, né? Nós temos as chaves tipo faca para fazer o acionamento. Então, tem todo um procedimento e um curso para você estar trabalhando aí, ok? Você tem que ter o curso de NR10, né? Que é instalação e manutenção com segurança. Você tem que ter o curso de NBS 5410 para estar trabalhando nesse sistema aí também. E quando a gente vai trabalhar com o sistema elétrico de potência, tem que ter uma pessoa te acompanhando. Porque vai que você passa mal, tem algum problema, né? Então, vai trabalhar com sistema elétrico de potência, tem que ter um companheiro lá, né? Para estar te acompanhando. Essa aí é a nossa subestação interna, tá bom? Aqui, então, o professor Alan passa um pouco de teoria para vocês e te auxilia na solução da situação de aprendizagem. Foi solicitado a fazer uma planilha de preço unitário, né? No caso, a empresa é DCD Combustíveis e Derivados, né? Aí o que que acontece? Nós temos aí a descrição, os itens, né? Fatores de correção, estimativa de homem-hora, né? E temos valores e observações de comentários. Então, o detalhe é o seguinte, é um orçamento, só que bem mais completo aí, né? Relativo aí, né? À parte de subestação, ok? Então, se você está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, a hora é agora para você tirar sua foto, desenvolver o seu projeto e enviar para o professor Alan, ok? Dá um tempinho para você estar fazendo isso aí. Lembrando que isso aí é a nossa situação de aprendizagem 1, atividade 1, ok? Professor, boa noite. Boa Beleza? noite, seja bem-vindo, tudo bem? Bom demais. Deixa eu perguntar. No caso Pode aí, eu perguntar. já respondi essa atividade aí e inseri lá. Mas só que eu acabei mais utilizando, foi o engenheiro, projetista e desenhista para algumas coisas. E para quase todas, só o engenheiro. Mas não, também não, nem utilizei quase o ADM, não utilizei. Só Hum, utilizei ele na parte que eu me lembro, foi das reuniões, né, que ele precisaria participar. aham. Aí, nesse caso aí, eu precisava realmente utilizar ele em todas ou não? Porque é o seguinte, o que que acontece? Você está vendo aqui a tela aqui, né? Uhum, Certo? Você imagina que quando você passa para fazer a instalação de uma subestação, né, interna ou externa, o orçamento ele fica bem mais completo, entendeu? Que uhum, tanto que tem um memorial descritivo, né? E depois também tem um cálculo de cabeamento e eletrocálculo que a gente utiliza também.
Então, neste caso aqui, é bom você colocar o máximo de detalhe possível, né? Nessa Uhum, planilha de preço aqui, porque acontece o seguinte, isso é direto, acontece. Você imagina que vai fazer, você passa o orçamento, tudo é aprovado, tudo direitinho, beleza, tal. Mas aí na hora que chega lá, se você não tiver uma reunião com o pessoal lá que vai te acompanhar na instalação, acompanhar esse projeto, eles pegam e fazem o seguinte: se você não demonstrar essa planilha com o maior detalhe possível, aí eles pegam e falam o seguinte, no meio da instalação, ele pega e fala o seguinte, eu já passei por isso muito, que eu trabalho com instalação e manutenção, né? Ah, uhum, mas é o seguinte, não tem como você pegar e ampliar isso aqui, passar uma tubulação aqui, para colocar umas lâmpadas ali, colocar também um sistema de iluminação aqui e tal, né? Aí você fala, não, tem como sim. Só que aí vai ser acrescido aí um valor aí, um aditivo, né? Porque o que uhum, foi fechado foi isso aqui, né? uhum, Aí, tipo, o pessoal que acompanha, eles acham ruim. Por isso que em obra, o interessante é que coloque o máximo de detalhe possível, né? Para você não ter esse problema. Outro detalhe, por exemplo, você vê aí, ó, fator de correção. Por exemplo, esse REB aí é revisão. Então, essa revisão aí, ela tem que ser cobrada, porque o que que acontece? O cara chega lá e fala assim, ah, mas eu quero modificar o projeto. O projeto está tudo prontinho, o orçamento foi aprovado, tudo mais, tal. O pessoal já está até trabalhando, fazendo. Ah, tem que mudar o projeto um detalhe aqui e tal, essas coisas assim, né? uhum, Aí o pessoal, quando não é levado mais para o lado profissional, eles pegam e fica tentando fazer isso aí. Só que como você fez bem detalhado, né? Certo? uhum, Aí você tem a possibilidade de argumentar. entendi. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Eu peguei e que eu trabalho bastante com ex-alunos, certo? Uhum, Aí eu estava com 6 ex-alunos, nós fizemos o projeto de instalação de SPDA para 5 galpões, sabe? uhum, Que tem um polo industrial aqui e tal, tal. E aí, quando a gente começou a fazer, foi só para fazer os para-raios e fazer a instalação das hastes e fazer a conexão, né? Beleza, uhum, tal. E aí a gente tá fazendo, aí eu cobrei um valor, né, por cada galpão, tal, beleza, tal. E aí a gente desenvolvendo no meio do andamento lá, aí o bombeiro veio e notificou os galpões por causa de que não tinha iluminação de emergência e placa uhum. também. Aí Aí ele eu- falou assim, não, aí vocês fazem o favor para mim de colocar no galpão, hein? Uhum. Galpão, hein? Não sei se você tem noção o que é um galpão. Mas tem. Aí queria que a gente colocasse as placas e ligasse as lâmpadas de iluminação, tudo de graça, entendeu? Ou Uhum, não, tá aqui o projeto, tá aqui o orçamento, nós fizemos, né? Nós estamos uhum, fazendo a instalação, mas agora, se for para fazer essa atividade, a gente faz, sem problema nenhum, só que aí é cobrado. Aí eu vou passar um preço aí. Aí, se vocês quiserem, né, a gente dá continuidade. É, porque a gente tem um prazo para entregar, porque o pessoal do bombeiro vem, né? Falei, nossa, assim que eu acho melhor mesmo, que aí eu cobro mais caro. Aí foi o caso, aí eu peguei e cobrei, né? Passei para os meninos. Aí eu uhum, peguei 2 meninos, deixei lá fazendo a instalação e a gente deu continuidade na instalação uhum. do, do, do SPDA lá. Aí deu certinho, entendeu? Deu Certo? bom. Uhum, É, mas é porque se você não tiver controle, cara, é desse jeito que funciona. Você vai lá fazer a instalação, manutenção, aí o pessoal quer que você faz de graça, coisa a mais. Aí é, entendi. não funciona assim, sabe? Uhum. Aí, como você enviou lá, não precisa se preocupar, não. Eu pego, faço uma avaliação legal lá, sem problema nenhum, tá bom? Não, beleza, certinho então. Certo? Uhum, É porque essa atividade aqui, ela é bem pesada, sabe? Ela tem a uhum, parte agora que eu vou entrar aqui, que é
é do memorial descritivo, entendeu? Uhum. Certo? E ela é meio que pesadinha. É, Mas qualquer dúvida, você pode perguntar, tá? beleza. Dando continuidade aqui, ó. Então, agora nós temos aqui a atividade 2, solução da SAP 1, atividade 2, que é o nosso memorial descritivo, né? Aí, partindo para o nosso memorial descritivo, ele é bem detalhado, né? Porque a empresa aí é uma empresa de combustível e você está fazendo a instalação aí, né? De uma subestação, ok? Certo? Mas para ser sincero para vocês, eu já acompanhei já a instalação de subestação, envolve porrada de empresa, muitas pessoas, tal, né? Isso aqui é só para vocês terem uma noção como é que faz e tudo mais. Mas quando você vai fazer um projeto mesmo na prática e instalação, envolve muitas pessoas. Tem a parte de sistema aí de NR10 que tem que estar sendo verificado durante o projeto. Questão de segurança lá em cima, o pessoal do técnico de segurança, engenheiro de segurança acompanha também, né? O pessoal da chefia de manutenção também acompanha. Então é meio complicadinho. Por isso que vem com vários detalhes, né? Então, esse aí é o nosso memorial descritivo, que é a nossa solução da atividade 2. Solução da atividade 2. E aqui na nossa solução, nós temos aí, ó, o que tem que verificar no nosso memorial descritivo? Objetivo, normas aplicáveis, normas regulamentadoras, ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, norma DCD. O que é essa norma DCD? Do posto de combustível. Você não está fazendo instalação em qualquer lugar. No posto de combustível tem elementos lá que pode causar explosão, né? Incêndio. Documentos de referência, introdução, apresentação, condições gerais, definição do escopo, distribuição de força, aterramento, SPDA, iluminação de tomada de uso geral, tomada de uso específico e considerações finais. Então, aproveita aí, tira a fotinha para enviar ao professor. Tira o pit screen. Então, beleza, dando continuidade aí, ó. O nosso objetivo aí, né? Aí tem que ser bem detalhado. O objetivo é definir, então, um escopo, né? Com as premissas do projeto básico que vai servir aí, né? Para nossa elaboração do projeto, ok? Da nossa subestação, que é referente à empresa, né? De combustíveis e derivados, ok? Certo? Aí fala a localização dele. E aí nós colocamos aí descritos aí, não pode esquecer, todas as normas aplicáveis, como NR10, né, que é a instalação e manutenção na parte de eletricidade, NR12, que é máquinas e equipamentos, ergonomia, NR17, NR26, sinalização de segurança, né? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí você cita algumas normas, como NBR 5410, 5419, né? A 14039, a 08950, 995/1, que é a eliminação de ambientes aí também, né? Que a gente utiliza. As NBR IEC, ok? Certo? Que envolve conjunto de manobra, grau de proteção também. E nós temos a norma dos combustíveis, que é o quê? DCD, né? Que é combustíveis e derivados. Aí, simbologia das plantas e diagramas elétricos.
redes elétricas subterrâneas, né? Certo? Sistema de iluminação industrial, níveis mínimos de iluminação. E aí, neste caso, é o início do nosso memorial descritivo. Está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, tira a fotinha para enviar para o professor Alan depois. Dando continuidade aqui, né? Certo. Então, você pode notar que tem várias normas aí referentes aí ao posto de combustível. Nós temos também que verificar os documentos de referência que envolvem aí, né? O diagrama unifilar, também nós falamos que é diagrama multifilar, que é um diagrama funcional. E não podemos esquecer que vai fazer aí o orçamento do- da nossa subestação aí para DCD, né? Aí nós temos que ter a planta baixa, né? A que nós chamamos de planta da arquitetura local, né? Onde que vai ser feita a instalação. Principalmente subterrâneo, vendo onde que vai passar a tubulação, né? Tanto externa como internamente. E aí, na parte depois da referência, nós temos introdução, e apresentação, né? Aí fala aí sobre a unidade aí de DCD, faz aí, né? Toda a apresentação deles e tudo mais, tal. Agora, a nossa parte mais interessante é referente aí ao projeto da subestação, aí ele começa a falar que deve ser composta aí por dois transformadores de 750 kVA, que é parrudo pra caramba, certo? Gigantesco, que serão alimentados aí com tensão de 3.800 volts e deverão alimentar um centro de distribuição de cada prédio ou setor localizado, ok? Conforme ilustrado aí no diagrama unifilar, que é um projetinho que a gente apresenta. No caso das considerações finais, os projetos relacionados aí às disciplinas aí civil, instrumentação mecânica deste equipamento, como serviço de escavação, né? Reaterro, concreto, sistema de drenagem, estrutura metálica, né? Suportes similares, aí ele coloca, ó, não fazem parte desse memorial descritivo, tá vendo? Então, o projeto deve ser elaborado de acordo aí, né, com norma de segurança, né? Certo? E também emprego do Ministério de Trabalho, ok? A contratada deverá atender às normas e critérios dos projetos citados no item 2, como as especificações dos documentos de projeto citados no item 3. Tira a fotinha do nosso projeto base da subestação aérea aí, certo? Do nosso memorial descritivo do projeto base. Tira sua fotinha para estar enviando para a professora lá.
Qual que é a missão dentro dessa? É mais fácil, tá? Ela veio aqui, ó, e a nossa eles que vai, aí o pessoal já vem, vai na licença, o seu motor, essa não, ela é muito essa aí é de certa forma, dividir pela vou pegar minha potência, eu posso saber se mais de uma vez de média tem que posso virar igual tem que ter forte de projeto tem que ser aí ele sai se provar que a força é mais fácil obviamente você vai ganhar ele vai ter padronização, beleza. Eu digo, aí esse Jorge é fácil. Você vai comprar caixa montada, sistema de proteção, melhor Então, beleza. Dando continuidade aqui. Nós temos aí os itens 5.4 até o 5.9, né? Certo? Falando os detalhes aí da contratada e do contratante para verificar justamente isso que eu falo para vocês. Como já é um projeto que envolve aí, né, que a gente fala que é de médio a grande porte, envolve também valores elevados, ok? Certo? Você tem que colocar o maior detalhe possível aí para você não estar pecando aí na questão de não colocar um detalhe e na hora que estiver desenvolvendo lá a instalação, você ganha aí o orçamento, né? Aí ganha a licitação e na hora que você vai fazer a instalação, esquecer algum detalhe, esquecer alguma coisa, aí já dá um problema bem, né? Agora, tem outro detalhe que eu falo para vocês, que a gente trabalha às vezes com um negócio chamado de tiro. Vamos dizer que eu cobrei aí 50 mil para fazer o projeto, fazer a instalação e tudo mais e tal. Mas aí ficou faltando algum detalhe aí na parte da instalação que a empresa não citou. A gente pega e cobra um valor a mais, chamado aditivo, certo? Tira a nota fiscal e tudo mais, e aí isso aí complementa aí, né, até os valores da instalação, ok? E isso acontece demais, porque às vezes você imagina que a gente está fazendo a instalação, tem uma viga que não estava no projeto, e viga você não pode quebrar, você não pode furar, não pode fazer nada, certo? Aí você vai ter que passar por outro lado, vai ter que passar por cima, fazer algum, né, alguma modificação. E aí na nossa definição do escopo aí, né, certo? Nós temos aí as partes, né, do projeto de instalação da subestação, de forma que todo o sistema funcione, né, totalmente confiável e perfeitamente, ok? Seja um sistema eficiente, né? Conforme as definições aí de todo o nosso memorial, que não é pequeno, e dos demais documentos do projeto básico, ok? Sendo dada atenção especial aos princípios dos nossos tópicos descritos abaixo. Aí eu coloquei, ó, projeto de distribuição de força, projeto de iluminação, aterramento e SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, dimensionamento e especificação dos equipamentos e materiais elétricos. Ok? Tira a fotinha aí para enviar.
Irado. Professor, essa segunda atividade não seria preparar o memorial descritivo da proposta técnica da empresa Mega Projetos, para DCD? Que é essa daqui mesmo, entendeu? Aí a gente finaliza ela, né? E aí, na terceira situação de aprendizagem, é para estar fazendo dimensionamento de cabeamento, eletroduto e até eletrocalha, que eu vou estar passando para vocês os detalhes aí também, né? E tá fazendo até uma indicação de site onde você tem a possibilidade. Primeiro eu vou estar ensinando a calcular, né? E depois eu vou estar passando para vocês aí uma forma mais simples que nós utilizamos hoje em dia para estar fazendo aí esses cálculos, tá ok? Né? Beleza. Então aqui finalizando, esse memorial descritivo ele pega completinho, tá? Ele fala desde a instalação, desde a questão da escavação, que não vai ser a nossa parte, né? Desde o detalhe de limpeza, de colocar lá. Então tem que colocar o máximo de detalhe possível aí. Ok? Né? Certo? Aí nesse detalhe aí, ó, não faz parte aí, né, do nosso escopo, né? Projeto de alimentação aí dos transformadores, né? E nem a alimentação, né, das cargas aí localizadas externamente. O projeto executivo deve se limitar às instalações de equipamentos, né, elétricos. Tais atividades deverão ser executadas pelo contratante. Porém, a contratada deverá prever todas as interfaces e tomar conhecimento do projeto de interligação através de documentação e reuniões que tem que acontecer constantemente durante esse projeto para não haver nenhum problema aí durante a execução desse projeto, né? Igual aqui na escola tá tendo obra que tá acontecendo passando por isso aqui, ó. Aí vira e mexe tem reunião para definir aí o que pode ser feito aí para resolver o problema. Que não estava incluído no projeto. Aí eles têm que fazer o que nós chamamos de aditivo. Então você imagina que está tendo reunião aqui com 12 pessoas aqui à tarde e eles estão definindo aí como que é feito aí, né? Às vezes aconteceu algum problema lá, o que que eles podem fazer para ter solução? Então, o cabeamento vai passar para outro local, vai ter que passar no subterrâneo, passar no teto, e assim sucessivamente. Então, aí os detalhes. A contratada deverá prever a execução de todos os documentos ou atividades necessárias, a construção e montagem devendo ser previstos documentos ou atividades diretas ou indiretamente necessários ao empreendimento. Entre essas atividades estão o quê? Bem completinho, pessoal. A anotação de ART, que é o que nós chamamos de responsabilidade técnica, ok? Certo? Aprovação do projeto aí junto à contratante, né? Revisão dos documentos conforme construído. Diagrama de interligação. Diagrama de funcional, que é o que a gente chama de multifilar, né? Da CDC. Diagrama trifilar e quadro de carga, que nós chamamos de quadro geral de distribuição, né? Diagrama unifilar, né? Folhas de dados ou especificações técnicas aí dos equipamentos, gestão e supervisão, levantamento de campo, lista de cabos, né? Cargas elétricas, equipamentos e materiais elétricos, memorial descritivo, que é o caso desse daqui, memorial de cálculo de cabo, que é a situação de aprendizagem 3, que o professor Alan vai estar passando para vocês, né? Certo? Seletividade, curto-circuito, cargas elétricas ou demanda de aterramento, mobilização, né, das equipes técnicas para a elaboração do projeto,
Participar de reunião que acontece constantemente para definir premissas aí, levantar informações e aprovar o projeto. Planejamento, planta de arranjo aí dos equipamentos, né? Planta de força, aterramento, SPDA e iluminação e tomadas, tanto tomada de uso geral como tomada de uso específico. Não deve ser previsto pela contratada as atividades ou custos relacionados aos itens listados abaixo, sendo esses itens considerados como fora do escopo do projeto. Então, tira a fotinha, para depois enviar para o professor Alan. Pra- Ei, sono. Aí, complementando aí, a parte de cima aí, certo? Que vai estar fazendo e não fazendo, certo? E aí, já partindo aqui para a nossa distribuição de força, né? Certo? Basicamente aí, nós vamos descrever aí, por exemplo, ó, a nossa subestação, que é a abreviação aí SE, tá? Será composta basicamente aí com dois transformadores aí de 750 kVA, né? Certo? Dois resistores de aterramento por um centro de distribuição de cargas por equipamentos auxiliares como um painel de iluminação. A distribuição de força aí da nossa subestação deverá ser subterrânea, aí já é a canseira, vai ter que pegar, fazer aí os famosos buracos aí para passar a tubulação e passar a fiação, através de eletrodutos enterrados aí, bancos, dutos, né? E de uma canaleta para cabos que devem ser constituídas sob o CDC, ok? E aí devem ser previstas caixas de passagem, né? Alvenaria instaladas externa próximo da subestação para prever a interligação entre a área externa e a subestação. As caixas de baixa tensão devem ser distintas, né, das caixas de medição. Aí, geralmente a gente faz o seguinte, coloca aí sistema de aterramento separado de todo o circuito aí do sistema de baixa tensão. Para instalações de cabo subterrâneo, deverá ser utilizado duto corrugado, né? Que esse daí é uma característica específica que a gente coloca aí abaixo do solo, tá bom? Para dissipação do calor. Profundidade mínima de 60 centímetros, que é 600 milímetros, sendo admitido para a solução de interferência de 450 milímetros. Tira a fotinha dessa parte aí. Aí é uma parte bem completinha aí, né, do nosso orçamento. Aí, falando sobre o aterramento, sistema de iluminação e tomada. Então, sistema de aterramento aí, tem que seguir aí a norma NBS 5410 e dependendo do que você vai colocar no projeto, a ausência dela, a gente segue a norma DIN, que é o Instituto de Normatização de Norma Alemã, certo? Ah, os detalhes aí que a gente coloca no projeto fala sobre a nossa malha de aterramento, né? Certo? Que você tem que colocar a bitola que vai ser feita essa instalação do aterramento. Lembrando que esse aterramento ele é feito com solda isotérmica. Solda isotérmica
Quando você faz o sistema normal, você pega, coloca o cabo lá, cordoalho e aperta, conector parafuso. Solda isotérmico, você usa lá uma forma, coloca a pólvora lá dentro, coloca o sistema de cabeamento, pega o fósforo, joga lá. Aí ele vai soldar literalmente, né, com alta temperatura e pólvora e tudo mais. Aí ele vai soldar literalmente aqueles cabos que estão conectados ali, ok? E não pode esquecer que quando você vai trabalhar com SPDA, depois você dá uma pesquisada aí, você tem que seguir também a norma NBR 5419, que é voltado para para-raio. O SPDA deverá ser estrutural, na medida do possível, conforme recomendações das normas atuais, ok? Iluminação e tomada, né, de uso geral e tomada de uso específico. Deve apresentar aí, né, um cálculo com as definições da parte de iluminação, né, conforme as normas vigentes. Deve ser previsto aí o sistema de iluminação de emergência, placas também, né, com autonomia aí de 6 horas. Eu acho que não chega tudo isso, não. E aí, né, qualquer coisa que acontecer, o pessoal já tem uma lista aí de emergência para estar acompanhando. Para iluminação de emergência, né, da sala de painéis, deve ser utilizada mínima luminária de emergência de sobrepor de 6 watts, ok? Na verdade, a gente nem determina não, que já vem meio que automático, né? Transformadores devem ser utilizados blocos autônomos com 2 projetores de 55 watts aí, beleza. Isso aqui, pessoal, foi um aluno que mandou para mim que eu fiz a correção, tá bom? Ficou bem completinho. Para subestação ou painel, né, sala de painel, deve ser adotado níveis, né, médio de iluminação, né, com 300 lux, que é uma unidade de medida aí da luminância, exceto para a área dos transformadores, que pode ser adotado 100 lux, ok? Tira a nossa fotinha. Obrigado. E aí, nas nossas considerações finais aí, né? Nós colocamos aí, né, que a contratada deverá aí, ó, realizar uma interface com os responsáveis pela execução do projeto, demais disciplinas relacionadas, como civil, mecânica e instrumentação, os quais serão informados posteriormente. A contratada deverá aí seguir aí as normas técnicas e também o Ministério do Trabalho. O dimensionamento das nossas instalações aí, né? E localização dos componentes aí devem ser adotados de forma a manter o espaço seguro, né, para instalação e manutenção. A contratada também deve se respeitar todas as normas de segurança vigentes, por exemplo, como ENR6, que nós trabalhamos com equipamento de proteção individual, também equipamento de proteção coletiva. Todas as instalações devem, né, ser projetadas observando aí as normas técnicas vigentes, certo? Na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis, como falei para vocês, por exemplo, como a norma DIN. A proposta técnica deverá contar com a lista de documentos, com as atividades, custo individual de cada item e o custo total para a elaboração do projeto. E aí a forma de pagamento aí, certo? Aí, ó. Fala aí 10% do valor global, 70% do valor documento ou atividade e 20% do documento, ok? Certinho? Essa aí é a nossa parte das considerações finais.
Ok. E aí, pessoal? Só o ouro, professor. Deu para pegar bastante coisa aí. Deu, né? Aí é o seguinte, não pode esquecer de estar desenvolvendo a nossa atividade, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Não pode estar esquecendo de desenvolver a nossa atividade. Aí eu passei hoje sobre a SAP 1, atividade 1, atividade 2, certo? Essa atividade 1, atividade 2, nosso descritivo, ele vai entrar aqui também, tá bom? Certo? Agora, a atividade 3 também é um pouco pesada. Aí, essa atividade 3, eu vou ter que estar passando um sistema de cálculos, né? Certo? E aí, eu vou primeiro passar o que era mais tradicional. Você ficava calculando, né? A área e tudo mais, qual o cabeamento que ia utilizar. Mas hoje em dia não. Você vai ver que quando eu fizer essa apresentação, aí você vai ver que nós temos um site e ele pega só colocar a quantidade de cabos que você quer, que ele vai falar qual eletroduto que você vai utilizar. E é só ouro, só, ué. É, porque, na verdade, hoje em dia, nós estamos trabalhando bastante com tecnologia. E aí, essa tecnologia, ela auxilia a gente no desenvolvimento das nossas atividades, tanto na instalação, como manutenção e assim sucessivamente. Então, hoje em dia, você vai comprar um contator, um exemplo, você chega lá na loja lá, o cara já tem um catálogo lá, que você vai falando lá qual motor, qual é a potência e tudo mais, ele só vai puxando lá e já sai todos os dados, né? Do motor que você vai levar, do contator, do dispositivo de proteção e assim sucessivamente. Beleza? Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Na próxima aula, vamos estar dando continuidade aí em nossas atividades e eu vou estar passando a situação de aprendizagem 3, né? E também ela é meio puxadinha. Não, beleza. Certinho, então. Pessoal, fica com Deus, tenha um ótimo final de semana já, né? Certo? E desejo aí a todos aí, né, uma boa sorte. Valeu, obrigado. Deus também.